A gente recebe agora a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Boa tarde, professora. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. É sempre um prazer te entrevistar. Professora, então a gente viu a fala de Joe Biden agora, são créditos divididos que ele mesmo divide com Donald Trump. E o que a gente pode esperar, então, dos próximos passos das negociações da trégua? Boa tarde. Boa tarde, Débora, novamente. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu acho importantíssimo a gente destacar aqui, primeiro, a fala do Biden, ela apaziguou um pouco os ânimos, principalmente dentro dos Estados Unidos, de polarização. Ele falou que justamente a gente teve uma mescla aí em relação a essa negociação que envolveu o Catar e também o Egito, entre o governo dos Estados Unidos, o atual e o futuro. E a gente sabe que, bem na verdade, né, o negociador enviado pelo Trump foi crucial para que a gente chegasse justamente em um acordo de cessar-fogo. Porque em uma perspectiva de poderio sobre o Netanyahu, a gente sabe que o Trump tem muito mais do que o Biden, como a gente pôde observar ao longo desses últimos meses. Dentro desse acordo de cessar-fogo, primeiro ponto, nós temos 3 etapas. Essa primeira etapa é da libertação dos reféns principalmente mulheres e crianças. A segunda etapa e a terceira, ela vai envolver a libertação de militares também. Então, são etapas mais delicadas, por assim dizer, de se chegar a um acordo robusto, porque só é um parênteses aqui que a gente precisa entender. Existe, por assim dizer, um rascunho da segunda e da terceira etapa. Eles irão negociar daqui a 16 dias os outros termos e uma robustez maior da segunda etapa, para que ela venha justamente daqui pouco mais de um mês ser implementada. Mas o que a gente está observando é um dia de glória, um dia de festa, inegavelmente, tanto para Israel quanto para os palestinos, porque Israel está recebendo justamente os aclames da sua população, que era a devolução dos reféns. É algo que eles vêm priorizando desde o dia 7 de outubro, a maioria da população civil, que é a negociação para a libertação dos reféns, independentemente dos termos. Então, a gente precisa entender que a população civil, a maioria dela israelense, não estava favorável às ações que estavam sendo desenvolvidas em território palestino, porque, de fato, eles pensaram o seguinte: ok, podemos sim acabar com o Hamas, mas antes de tudo, nós precisamos da libertação desses reféns. Então, com certeza, é um dia de glória, é um dia de festa, principalmente, a gente pode observar na Praça dos Reféns, né, conhecida justamente dentro de Israel, que foi alcançado que a população, os aclames da população civil. Na Palestina, obviamente, cessaram, por assim dizer, os ataques israelenses, a população começa uma movimentação, fluxo migratório de retorno para suas casas, por mais que 90% da infraestrutura palestina esteja destruída, começa essa movimentação. E, por último, eu acho que também a gente precisa destacar as últimas falas do Netanyahu. Infelizmente, o Netanyahu deixou muito claro que esse é um cessar-fogo, não é a finalização da guerra. Talvez nós cheguemos numa finalização da guerra na terceira fase do acordo, mas a gente precisa observar principalmente como vai se dar a movimentação do Trump em relação a essa guerra, porque a gente sabe que o Netanyahu não age sozinho a partir de agora. O Netanyahu, vamos colocar assim, ele tem um pouco de medo do Trump, diferentemente do que tinha efetivamente em relação ao Biden, que ele se via justamente mais poderoso que o Biden, ainda que precisasse, né, de uma perspectiva de arsenal militar e dinheiro dos Estados Unidos. Então, Débora, eu estou otimista com essa primeira fase, mas a gente precisa manter os pés no chão, que nós precisamos ainda negociar e negociar muito para que se finalize a guerra. Para esse longo caminho, né, professora? Eu vou convidar o Américo Martins a se juntar já aqui conosco para essa conversa. Américo. Muito obrigado, Débora. Professora, muito obrigado pela oportunidade de explicar um pouco mais em detalhe tudo o que está acontecendo naquela região do mundo que é tão importante. Essa aliança, vamos chamar assim, entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser essencial para qualquer que seja o cenário lá no Oriente Médio, em Gaza, Israel, em todo o aspecto da região. Eu queria lhe perguntar se a senhora acha que essa aliança entre os dois deixa, de alguma forma, existe alguma viabilidade, vamos colocar assim, para o Estado palestino, a criação de um Estado palestino dentro dessa aliança entre Netanyahu e Trump, os dois que nunca deram nenhum sinal de que sejam a favor disso, muito pelo contrário?
Boa tarde, Américo. Obrigada, né, até por explicar também essa questão em relação à aliança entre o Trump e o Netanyahu. Mas, assim, eu não acredito que se abra espaço para o reconhecimento do Estado da Palestina, principalmente dentro de foros multilaterais e por esses estados. A gente precisa entender que a própria Organização das Nações Unidas já reconheceu via resolução, a maior parte dos países da União Europeia reconhece, sim, o Estado da Palestina, inclusive o Brasil o reconhece desde 2014, mas a gente sabe que a gente precisa de um reconhecimento dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança para que esse Estado se concretize como Estado no ambiente internacional. E como você muito bem pontuou, se nós não tivermos o reconhecimento dos Estados Unidos, não tem Estado na ordem internacional. E aí vem a questão, eu acho praticamente impossível, né? Eu não falo que é impossível, porque a gente não sabe muito bem o que se passa na cabeça do Trump em alguns momentos, mas eu acho praticamente impossível que nós tenhamos o reconhecimento do Estado palestino. E isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque a gente sabe que uma pacificação da região e principalmente uma pacificação entre as fronteiras Israel e Palestina só vai se dar no momento que nós alcançarmos o reconhecimento tanto do Estado, né, de Israel, como já é o caso, bem como o Estado palestino. Porque por mais que nós tenhamos movimentos jihadistas dentro daquele território, a gente sabe que a partir do momento que se der o reconhecimento do Estado da Palestina, vai ser muito mais difícil o recrutamento de população civil para integrar esses grupos jihadistas, porque a sua causa foi alcançada. Só que, diferentemente do que a gente está observando, é justamente, ao longo da história, grupos jihadistas como o Hamas, grupos extremistas como o Hamas, querendo acabar, dizimar com o Estado de Israel, o que é uma causa totalmente legítima, totalmente legal, e, infelizmente, Israel ocupando o território palestino com os assentamentos. Esse cenário é um cenário de barril de pólvora. Uma hora explode, como aconteceu em 7 de outubro. Então, se a gente perdurar com esse cenário, a gente sabe que não vai haver uma pacificação da região. Professora, gostaria, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de jogar para frente e que a senhora dissertasse sobre os desafios de reconstrução agora, nesse momento, né, de Gaza, que está arrasada, e também pensando da maneira política, o que a comunidade internacional, o que os atores envolvidos, o que os negociadores, enfim, esperam no sentido de, caso se realmente concretize um acordo de paz, o que dá para esperar sobre a governança de Gaza, né? Porque acabamos de entrevistar o embaixador aqui de Israel aqui no Brasil e ele diz, olha, a gente não aceita o Hamas, né? A gente não aceita, não quer matar todos, não quer acabar um por um, mas a gente não aceita o Hamas na dominância. Então, quer dizer, político estabelecido lá. Minha pergunta é, o que esperar? Né? Então, queria essas abordagens, tanto da construção estrutural da região, quanto também do que se esperar sobre uma governança, uma autoridade internacional, eventualmente. E aí, para a gente encerrar. Débora, eu acho que a tua pergunta veio muito a calhar em relação ao que a gente vai prospectar, principalmente na terceira fase do acordo. Eu tenho a mais absoluta certeza que vai haver uma imposição que o Hamas se afaste da instituição política da Palestina. E aí, o que vai acontecer? Justamente ele se afastando, existe um gap de poder, porque não tem como sustentar um grupo, não vou falar terrorista, porque a ONU não concorda com essa denominação, mas um grupo extremista, um grupo jihadista dentro de um poder, justamente tendo como fronteira Israel e querendo aniquilar esse Estado israelense. Não tem como. Só que aí a gente precisa entender, a Palestina é dividida em 2 cenários, um cenário ao norte, que é a Cisjordânia, e um cenário ao sul, que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela estava controlada pelo Hamas, ela era governada pelo Hamas. Eu acho também importante destacar que para os palestinos o Hamas é um grupo político. E a faixa acima, efetivamente, a Cisjordânia, estava ocupada pelo Fatah. E dentro dessa premissa, o próprio Fatah já falou, olha, se precisar, eu já estou preparado para ocupar, né, esse gap político também da faixa de Gaza, ou seja, eu vou controlar tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza. É importantíssimo destacar 2 pontos. Primeiro, o Fatah possui boa comunicação, não é boa relação, mas boa comunicação com Israel, então não é considerado grupo terrorista por Israel. E segundo, que aí eu vejo empecilho, é se a população civil palestina vai aceitar o Fatah, porque existem diversos problemas de denúncias de corrupção e a população insatisfeita com o Fatah. Se fosse até 7 de outubro, eu falaria,
faixa de Gaza não vai aceitar o Fatah. Agora, eu não sei como é que vai se dar essa movimentação da sociedade interna. E aí vem tua segunda pergunta, né? E daí, só para finalizar, eu acredito que a gente precisa estruturar um governo de transição com auxílio de organizações internacionais, com auxílio de consórcio de estados cujos quais vão integrar apenas a reestruturação política e não o destino da Palestina, porque se integrar prevendo o destino da Palestina, a Palestina pode se tornar um novo Afeganistão. E aí a gente já sabe o rumo da história, que é uma perpetração de violação de direitos humanos. E passando aí sim para a tua segunda pergunta, reconstrução. A gente não sabe ainda muito bem de quem é a responsabilidade pela reconstrução e quem vai fazer essa reconstrução. Tem muita gente que fala que a responsabilidade é de Israel, ok? Só que a justificativa eu não gosto, porque eu acho que abre margem para um problema. Eles justificam porque eles falam que Israel é uma operação militar especial dentro da Palestina. Só que quando a gente fala em operação militar especial dentro do direito da guerra, a gente está falando em legitimar uma ocupação. Então, se a gente justificar por esse ponto, a gente está legitimando que Israel permaneça em território palestino. Eu acredito piamente que essa responsabilização pela reconstrução deve ser de Israel, mas por conta dos crimes ali ocorridos e por conta dos ataques. Vai precisar de uma condenação internacional na Corte Internacional de Justiça, mas a gente sabe que Israel não vai reconstruir. Vamos para a prática. Aí eu faço uma analogia. Talvez fosse o caso de nós observarmos como se deu a reconstrução do Haiti, que foi um consórcio de Estados justamente idealizado pela ONU para que ocorresse a reconstrução do Haiti. A gente está falando em uma questão minoritária em relação à Palestina. Mas o Brasil participou, por exemplo, dessa reconstrução do Haiti. Talvez fosse o caso de a gente pegar um cenário de multilateralismo internacional e fazer com que houvesse um empenho de Estados doando dinheiro, doando pessoal, justamente para que ocorra a reconstrução da Palestina. Eu só vejo esse cenário como possível, plausível e palpável para a reconstrução da Palestina. Só que, infelizmente, a gente sabe que a ONU e organismos multilaterais com o governo Trump vai entrar em certo declínio. Eu espero que ela se mantenha, principalmente para resolver essa questão atrelada à reconstrução da Palestina. Nós conversamos com a doutora em Direito Internacional, Priscila Caneparo. Muito obrigada por essa entrevista. Excelente domingo para você. Obrigada, bom trabalho e bom domingo.